que você precisa para entender a Bíblia? Bem, se é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela própria deveria mostrar o que é preciso para a gente entendê-la, né? E ela mostra. Conforme diz Deuteronômio 30:11, a mensagem de Deus na Bíblia não é difícil demais para você, nem está longe. Então, o que você precisa? 1. Tenha a atitude correta. Aceite que a Bíblia é a palavra de Deus. Seja humilde, porque Deus se opõe aos orgulhosos. 1 aos Tessalonicenses 2:13 diz isso. De fato, é por isso que também agradecemos a Deus incessantemente, porque, quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus, que também atua em vocês, crentes. E Tiago 4:06 completa: no entanto, a bondade imerecida que ele concede é maior. Por isso, as Escrituras dizem: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede bondade imerecida aos humildes. Então tenho que acreditar em qualquer coisa. Não? A Bíblia se opõe à fé cega. 2. Essa é a segunda dica. Conforme vemos em Romanos 12:01, 2 Deus quer que você use sua faculdade de raciocínio. E se estiver muito difícil? 3. Ore pedindo sabedoria. Em Provérbios 3:05 a Bíblia diz: não se apoie na sua própria inteligência. Então, conforme diz Tiago 1:05, persista em pedir a Deus sabedoria para entender a Bíblia. 4. Outra coisa, seja regular. Você vai tirar mais proveito do estudo da Bíblia se fizer isso com regularidade, e não de vez em quando. Em Josué 1:08 Deus dá um bom conselho, ele diz: este livro da lei deve estar sempre em seus lábios, leia-o em voz baixa dia e noite, para obedecer cuidadosamente a tudo o que está escrito nele. Assim seu caminho será bem-sucedido, e você agirá sabiamente. 5. Além disso, você pode estudar por assunto. Esse tipo de estudo, em que você analisa o que a Bíblia diz sobre certo assunto, é um método muito bom para aprender o que as Escrituras ensinam. Você pode começar com as primeiras lições, por assim dizer, e depois passar para o ensinamento de adultos, ou seja, mais avançado. É como diz Hebreus 6:01, 2. Portanto, agora que deixamos para trás a doutrina básica a respeito do Cristo, avancemos à madureza, não lançando novamente um alicerce, a saber, o arrependimento de obras mortas e a fé em Deus, o ensinamento sobre batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. 6. Por comparar textos bíblicos, você vai perceber que várias partes da Bíblia explicam umas às outras, mesmo as que são difíceis de entender. Veja o que diz 2 Pedro 3:16, algumas coisas nelas são difíceis de entender, e essas coisas os ignorantes e instáveis estão distorcendo, assim como fazem também com o restante das Escrituras, para a sua própria destruição. 7. Você não precisa de muita instrução acadêmica. Também não precisa ser nenhum gênio. Os 12 apóstolos de Jesus entendiam as Escrituras e ensinavam outros, e conforme diz Atos 4:13, alguns os considerassem pessoas simples e sem instrução. 8. Também não precisa de dinheiro. Você não precisa pagar nada para aprender o que a Bíblia ensina. Muitos se aproveitam da sede espiritual que as pessoas têm para ganhar dinheiro. Mas a Bíblia mostra que isso é errado. Jesus disse a seus discípulos, em Mateus 10:08, de graça recebestes, de graça dai.
O estudo bíblico gratuito que as Testemunhas de Jeová oferecerem pode ajudá-lo. Veja agora como funciona o estudo bíblico online no site www.jw.org.